Talvez esse fosse o primeiro vídeo que eu deveria ter gravado, assim que eu fiquei um tempo sem postar, ou um tempo totalmente longe desse universo, né, do mercado da moda, que é o que eu compartilho aqui com vocês no canal do YouTube e um pouco nas minhas redes sociais também. E hoje, como o próprio título desse vídeo diz, eu vou compartilhar um pouco com vocês o que a gente pode fazer e compartilhar um pouco da minha experiência de quando a gente fica longe de algo que a gente trabalha, do universo ali que a gente está inserido, como que a gente faz para recomeçar. Porque quando eu recomecei, o meu maior medo não era nem não conseguir trabalhar, mas não conseguir me encaixar ali de volta daquele universo que eu tanto fazia parte, estava ali assídua sempre, pesquisando, trabalhando e ativamente fazendo parte daquilo. Hoje, né, não tem como a gente fugir muito das redes sociais, né? Então, quando a gente abre o Instagram, por exemplo, o TikTok, a gente tá ali vendo informações o tempo todo. E eu já fiz até outros vídeos aqui com vocês falando um pouco da importância da gente estar sempre acompanhando tudo que está acontecendo, porque antes, né, em um dos vídeos de tendências que eu fiz, quando eu falava um pouco sobre a prospecção de tendências, eu falava da importância da gente olhar, estar sempre atento do que está acontecendo nas redes sociais e que hoje muitas pessoas conseguem ser muito mais currantes do que antes, no sentido de que para fazer essa pesquisa de tendência antes, muitas vezes a gente tinha que viajar para outros lugares e hoje a gente tem essa acesso à internet, né, que a gente consegue fazer isso. Só que muitas vezes esse acesso, esse grande acesso que a gente tem, faz com que a gente sempre fique achando que está perdendo algo, que está faltando algo ali, porque são informações o tempo todo e informações também que mudam o tempo todo. Principalmente quando você passa por alguma mudança na sua vida, na transição de carreira, ou você precisa ficar um tempo ali afastado disso, você sempre fica com aquela sensação de que você ficou para trás, porque você não consegue mais acompanhar tão assiduamente como você acompanhava e o tempo inteiro quando você acompanhava. E principalmente falando, né, aqui, agora puxando, né, para a área da moda, todo dia tem uma informação diferente, um desfile diferente e alguma nova tendência, né, que por conta das redes sociais a gente tem não é nenhuma tendência, né, mas micro tendências e nichos e informações que são geradas e informações que são atualizadas o tempo todo e até descartadas também, com muito mais velocidade do que antes. E esse eu acho que é um dos primeiros questionamentos, né? Será que a gente precisa estar acompanhando tudo a todo momento e se sentir que a gente só vai estar atualizado ou só vai estar inserido ali ou só vai conseguir fazer parte se a gente estiver acompanhando tudo a todo momento e souber todas as informações a todo momento? Eu acho que uma das coisas que mais confunde a gente hoje é a gente ficar conectada mais ao algoritmo do que ficar conectada à moda em si, porque se a gente ficar conectada ao algoritmo, a gente vai precisar ficar se atualizando o tempo todo e nunca vai ser o suficiente, porque ele vai estar sempre ali mudando e novas informações são sempre colocadas ali diariamente. Mas acho que uma das coisas que me fez pensar é que saber e estar por dentro dessas informações o tempo todo não significa dizer que a gente está construindo repertório. Claro que para a gente construir repertório a gente precisa consumir informações, mas eu acho que a gente precisa também saber o que focar, porque em nenhuma outra área a gente consegue abarcar tudo e na moda não seria diferente, né? A gente precisa aprender a focar e aprender a direcionar ali onde que eu vou me aprofundar, porque isso é uma coisa ruim de hoje da internet, né? A gente precisa saber tantas informações, acaba que a gente fica geral ali em tudo, mas não consegue se aprofundar, porque não tem como, não dá tempo. E igual eu falei, né, as informações são atualizadas o tempo todo, então essa construção de repertório vai muito da gente começar a parar e pensar no que a gente precisa focar e no que merece mais nossa atenção pra gente se aprofundar. Eu acho que essa é a principal diferença, né, entre a gente consumir uma informação da gente construir conhecimento, né, e eu percebi muito isso, né, fui percebendo ao longo da minha trajetória, tanto na graduação, depois quando eu entrei no mestrado, né, nessa área mais acadêmica, ver que pra gente construir um conhecimento, desde o momento que a gente escolhe qual é a pesquisa que a gente quer se aprofundar, é justamente isso, a gente precisa se aprofundar num recorte. Então isso é construir conhecimento, você escolher uma parcela ali do que você quer se aprofundar e você conseguir fazer isso, né? Porque isso que vai fazer com que você vá construindo conhecimento, construindo repertório e você se aprofundando ali naquilo e não sentindo que você não faz parte mais daquele universo, porque você se afastou por um tempo ou você não consegue acompanhar mais como você acompanhava antes.
Então, eu acho que uma das coisas que são importantes da gente fazer pra gente recomeçar ou começar diferente ali dentro da moda é, primeiramente, a gente revisitar a história da moda, porque é algo que vai fazer a gente aprofundar e entender o sentido, né. Muitas vezes a gente sai assistindo vários desfiles ou recortes de desfiles e a gente só avalia: "Ah, isso é bom, isso não é, isso vai ser tendência, isso não vai ser". E quando a gente vai ali para a história da moda, a gente começa a entender o porquê de certas escolhas e o que foi acontecendo ali no momento da história e como aquilo impactou a moda, né. E conhecer esses grandes nomes ali que começaram na moda. Então acho que revisitar essa história ou começar, para quem nunca estudou história da moda, é interessante para voltar, para relembrar e para também se aprofundar ali nesse conhecimento. Outra coisa que eu falei também é a gente escolher um recorte, às vezes não é fácil, principalmente quando a gente tá começando, né, a gente não sabe exatamente o que a gente gosta na moda, tem pessoas que já sabem, tem pessoas que não, e até já falei isso aqui, mas a gente escolher o que a gente tem uma maior vontade ali de aprender, por exemplo, e começar a se aprofundar naquilo, mesmo que depois você vá e veja: "Não, acho que não é bem isso aqui não", porque existe isso também, né, a gente achar que é, e quando a gente se aprofunda a gente vê que é outra coisa, e a gente mudar também tá tudo bem. Mas a gente escolher uma coisa de cada vez e ir se aprofundando, e buscando conhecimento, e buscando sobre história, e buscando sobre livros que falam sobre esse assunto, porque nos livros a gente consegue ver, buscando artigos, e não só o que a gente vê de recortes ou opinião já de outras pessoas. É importante também, mas é interessante que a gente vá na fonte primária ali, onde aquele livro ali que foi escrito, ao invés de ouvir alguém falando sobre aquele livro, primeiro vamos ler aquele livro, ou alguém falando sobre uma marca, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre essa marca primeiro, para formar também a minha opinião. E eu acho que isso é interessante, né, fazer esses blocos, esse foco, porque isso vai voltando a te conectar com a moda e também de forma mais aprofundada, né. Isso até diminui também a nossa ansiedade de achar que a gente não faz parte mais ou que a gente tem que acompanhar tudo e vai despertando a sua curiosidade em se aprofundar em blocos específicos. E outra coisa que eu também acho interessante é a gente não cair na cilada de achar que existe um jeito certo, um estereótipo certo de quem trabalha ou estuda com moda. Porque muitas vezes a gente acha que existe um jeito certo de falar, um jeito certo de vestir. Ah, a pessoa que estuda moda ou fala sobre moda tem que se vestir de uma certa forma, tem que falar de uma certa forma. E isso também faz com que gere uma ansiedade ou gere essa falta de conexão, de achar que a gente não pode ou não faz parte desse universo. Isso eu vou até dar um exemplo de alguns dos diretores criativos, assim, que são conhecidos, marcas que são muito conhecidas, e que seus diretores criativos, eles são totalmente diferentes do que as peças que eles criam. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais, né, sobre o Martin Margiela, sobre o Jonathan Anderson, o McQueen também, que você olhando pra eles, olhando pra criação deles, parece que são mundos totalmente diferentes. E isso faz a gente ver que não necessariamente o que a gente cria, né, na hora que a gente tá fazendo uma direção criativa, na hora que a gente tem uma marca ou na hora que a gente vai criar um conteúdo, tem que ser exatamente como a forma como a gente se veste, a forma como a gente se fala, porque eu já vi algumas pessoas falando que se sentiam desconectadas um pouco por não fazer parte disso. Então a gente não precisa criar um personagem para que as pessoas acham, ou a gente acha que é criativo, né? Isso tá a diferença, né? A gente ser criativo é justamente. Existem métodos, né, para processos criativos, mas a gente demonstrar que a gente é, então falar da autenticidade tá ali no que a gente é, na forma como a gente cria, na forma como a gente pensa e não a gente tentando se encaixar em alguma coisa que a gente não é. E eu mudei também a forma de pensar nessa questão de recomeço, né? E o recomeço não, ou o começo não necessariamente precisa ser um fracasso ou algo que a gente tenha vergonha, né? Mas como algo que faça a gente aprender, né? Porque tendo ou não experiências dentro dessa área, você começar com mais consciência ou recomeçar faz com que você pense melhor. Quando você não tem o tempo que você tinha antes, por exemplo, faz com que você se aprofunde melhor. E eu acho que é isso que tá a diferença, né? Eu falando, relacionando um pouco com a área acadêmica, quanto mais a gente se aprofunda no recorte que a gente está estudando na pesquisa, mais a gente consegue ter autoridade, né, que é outra palavra do momento no assunto, mas é verdade, porque a gente vai se aprofundar. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue falar mais sobre aquilo, mais a gente consegue criar melhor sobre aquilo. Então, eu acho que essa diferença a gente pode usar como uma vantagem, não uma desvantagem. Então, para finalizar esse vídeo, se vocês quiserem, eu posso trazer outros vídeos sobre esse tema e outras dicas ou outras reflexões de como a gente pode fazer para recomeçar, se você está recomeçando ou para quem quer começar ainda nessa área. Mais uma coisa que eu digo, você não precisa saber de tudo.
você precisa cultivar a sua curiosidade sobre recortes, a sua curiosidade ali no que te mais chama atenção na hora da moda e tentar se aprofundar naquilo, né? Seja com informações dos livros, sejam indo em outras redes, como por exemplo o Substack. É uma rede que a gente vai ver opiniões de outras pessoas escrevendo, mas a gente já vê as pessoas escrevendo com mais profundidades. Se naquele momento a gente só pode ver isso, ver dessa forma, se naquele momento a gente só consegue assistir um vídeo, preferir assistir vídeos aqui do YouTube que a gente consegue achar vídeos mais profundos também sobre o assunto e também tem vídeos até de aulas, igual eu falei sobre a história da moda. Tem vídeos de aula sobre esses assuntos, eu posso também trazer vídeos assim. Vocês comentam aqui embaixo se vocês gostam de vídeos assim. E isso é uma das formas da gente ir se aprofundando e entendendo e até sabendo falar depois mais. E parar de pensar que a gente vai construir o repertório perseguindo o algoritmo, que isso não, além de não dar certo, vai trazer mais ansiedade e fazer a gente não conseguir se aprofundar e só ficar replicando o que todo mundo já faz. Então é importante que a gente reaprenda a olhar o mundo. Eu já falei muito sobre a gente poder observar o que está acontecendo também no nosso dia a dia e ir se aprofundando aos poucos nesses recortes, né, nesses assuntos, porque isso vai fazer muita diferença.